Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Costa e neste vídeo nós vamos resolver mais 3 exercícios relacionados com decaimentos radioativos. Esses exercícios foram extraídos do exame da UEM do ano 2019. O primeiro exercício foi o exercício número 39 e tem a seguinte informação. 80 gramas de um isótopo radioativo decrescem para 2,5 gramas em 50 anos. Qual é, em anos, a meia-vida desse isótopo? Então, nós temos aqui nesse exercício um isótopo que inicialmente tinha uma massa de 80 gramas. Então, este isótopo decai para 2,5 da sua massa inicial. E para tal passou-se um tempo de 50 anos. Então, pede-se, neste caso, o valor da meia-vida. Sabemos que meia-vida é o tempo necessário para que uma determinada amostra tenha a sua massa, a sua atividade ou o seu número de nucleídos reduzido à metade do valor inicial. Então, nesse caso, quando pede-se a meia-vida deste isótopo, quer-se saber em quanto tempo ele saiu de 80 para 40. No entanto, os dados que nos são apresentados aqui são de 50 anos. Então, vamos a isso. Para resolver este exercício, primeiro vamos extrair os dados. Então, vamos colocar aqui os dados do nosso problema. Então, o primeiro dado que nós temos é a massa inicial do nosso isótopo. A massa inicial é de 80 gramas. Então, este isótopo, a sua massa decai para 2,5 gramas. Então, esta é a massa final, 2,5 gramas. Em 50 anos, para tal, passou-se um tempo de 50 anos. Então, pede-se o tempo, pede-se a meia-vida ou o período de semi-desintegração. Então, para calcularmos o período de semi-desintegração, nós vamos usar a seguinte forma. Período de semi-desintegração é igual ao tempo dividido pelo número de períodos de semi-desintegração. Segundo esta fórmula, nós temos o tempo, no entanto, não temos o número de períodos de semi-desintegração. Então, primeiro vamos determinar o número de períodos de semi-desintegração para posterior determinar o período de semi-desintegração ou meia-vida. Então, o número de períodos de semi-desintegração será determinado através da fórmula da massa, que diz que a massa é igual à massa inicial dividido por 2 elevado a n. Então, isolamos aqui nesta fórmula, teremos 2 elevado a n igual a massa inicial sobre a massa. Então, 2 elevado a n será igual, massa inicial é de 80, então ficamos com 80 sobre 2,5. 80 dividido por 2,5. Então, teremos 2 elevado a n igual. 80 dividido por 2,5 vai dar 32. Então, para resolvermos isto, logo conseguimos ver que se trata-se de uma equação exponencial. Faz-se a decomposição do 32, ou seja, escrever o 32 na forma de potência de base 2. Então, fazendo essa decomposição, teremos no fim 32 será decomposto por 2 e teremos 2 elevado a 5. Então, façam essa decomposição no rascunho, que é para perceber como é que nós chegamos a essa conclusão. Então, 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 5. Uma vez que estas bases são iguais, numa equação exponencial, o passo seguinte é igualar os expoentes, ou seja, n será igual a 5. Então, com o n igual a 5, já temos o número de períodos de semi-desintegração. Então, o passo a seguir é pegar este número de períodos de semi-desintegração e substituir na fórmula do período de semi-desintegração ou meia-vida. O período de semi-desintegração será igual ao tempo, o tempo neste caso já é dado e o número de períodos de semi-desintegração foi determinado. Então, o tempo é de 50 anos, é necessário que passem 50 anos e o número de períodos de semi-desintegração calculado aqui deu 5. Então, significa que o período de semi-desintegração ou meia-vida será igual a 10 anos. Então, significa que para que esta amostra de 80 gramas passe para metade do seu valor inicial, é necessário que se passem 10 anos. E a resposta, neste caso, é a linha C. Agora, passamos para o segundo exercício,
Neste segundo exercício, que também extraímos do exame do mesmo ano, da UEM, temos a seguinte informação. Uma substância radioativa tem meia-vida de 4 horas. Partindo de 200 gramas do material radioativo, quantos gramas desta substância restarão após 24 horas? Então, nós vamos extrair os dados à semelhança daquilo que fizemos no primeiro exercício. Então, nós aqui teremos como nosso dado, ou como nossos dados, uma substância radioativa tem meia-vida de 4 horas. Então, significa que, neste caso, a meia-vida ou o período de semidesintegração já é conhecido e vale 4 horas. Partindo de 200 gramas, ou seja, a massa inicial será igual a 200 gramas. Então, partindo desta massa inicial de 200 gramas do material radioativo, quantas gramas desta substância restarão? Então, significa que pretende-se neste exercício saber qual vai ser a massa final desta substância após 24 horas, após um período de tempo de 24 horas. Então, significa que nós já temos o tempo, o período de semidesintegração e a massa inicial. Sabemos que para determinar a massa final, nós usaremos esta fórmula. Massa final será igual a massa inicial dividido por 2 elevado a n. Então, reparando aqui nesta fórmula, conseguimos ver que o que nos falta para determinarmos a massa é o número de períodos de semidesintegração. Então, significa que primeiro temos que calcular o número de períodos de semidesintegração. E esse número de períodos de semidesintegração pode ser calculado através dessa fórmula auxiliar, que é a fórmula da meia-vida, que diz que a meia-vida é igual ao tempo dividido por n. Então, isolando o número de períodos de semidesintegração, que é o n, teremos tempo dividido pelo período de semidesintegração. Então, n será igual, o tempo é de 24 horas, sobre o período de semidesintegração é de 4 horas. Então, teremos 4 horas. Simplificamos horas por hora. 24 dividido por 4 vai dar n igual a 6. Então, como o valor do n é 6, o número de períodos de semidesintegração é 6, então a massa será igual à massa inicial sobre 2 elevado a n. O n já é conhecido, então podemos determinar a massa final. Então, teremos aqui massa final igual. Massa inicial é de 200 gramas. Então, aqui temos 200 gramas sobre 2 elevado a n. O n para nós aqui é 6. Então, massa será igual a 200 gramas. Primeiro temos que efetuar esta potência, resolver esta potência. 2 elevado a 6 vai dar 64. Então, massa será igual a 200 dividido por 64. 200 dividido por 64 temos como resultado 3,125 gramas. Então, este é o resultado do segundo exercício. Então, a resposta em causa é a linha A. Então, passamos agora para a resolução do nosso último exercício, que é o exercício número 3. Este último exercício também foi extraído do exame de admissão da UEM do ano 2019 e é o exercício número 34 neste exame. O exercício tem a seguinte informação. O gráfico seguinte representa a taxa de decaimento de uma amostra radioativa. Durante quantos anos a massa da amostra ficará reduzida a 0,125 gramas? Então, nós temos aqui a nossa informação no gráfico. Então, para nós resolvermos, temos que interpretar o gráfico. No entanto, há algumas informações que nós podemos tirar a partir do enunciado. Por exemplo, a pergunta que se coloca aqui é: durante quantos anos a massa da amostra ficará reduzida a este valor aqui? Então, significa que quer-se saber o tempo que vai passar de modo que a massa chegue a esse valor. Então, temos aqui o nosso pedido, que é o tempo, para que a massa da amostra final seja 0,125 gramas. E qual é a massa inicial da nossa amostra? A massa inicial da nossa amostra pode ser extraída a partir do gráfico. Reparem que o gráfico começa a partir deste ponto.
Então, esta aqui é a massa inicial. E a massa inicial é de 256 gramas. Então, esta é a nossa massa inicial. 250 gramas. Outra informação que pode ser extraída a partir do gráfico é o período de semidesintegração. Por definição, período de semidesintegração é o tempo necessário para que uma determinada amostra fique reduzida à metade do seu valor inicial. Então, reparem que aqui nós temos 256 gramas. O tempo que precisou passar para que 256 gramas ficasse reduzido à metade do seu valor foi de 10 anos. Porque temos aqui 128. 128 é metade de 256 gramas. Então, o tempo que foi transcorrido até que isso acontecesse foi de 10 anos. Então, com isso, podemos dizer que período de semidesintegração ou meia-vida neste exercício é de 10 anos. Porque passaram-se 10 anos para que a amostra ficasse reduzida à metade do seu valor. Então, com essas informações, podemos determinar o tempo necessário para que a amostra fique reduzida a 0,125. Para tal, primeiro, temos que escrever aqui a fórmula que nos permitirá determinar o tempo. A fórmula que nos vai permitir determinar o tempo é a fórmula do período de semidesintegração, que diz que o período de semidesintegração é igual ao tempo dividido por n, que é o número de períodos de semidesintegração. Então, neste caso, temos que isolar o tempo. Isolando o tempo, temos n vezes o período de semidesintegração. O período de semidesintegração já é dado a partir do gráfico, foi extraído aqui no gráfico. Agora, o que nos resta é determinar o n. Como é que determinaremos o n? O n será determinado através da fórmula da massa. A fórmula da massa diz que massa final é igual a massa inicial sobre 2 elevado a n. Então, massa final é conhecida aqui, é de 0,125 e a massa inicial é de 250 gramas. Isolando aqui na fórmula, teremos 2 elevado a n igual a massa inicial sobre a massa final. Então, a massa 2 elevado a n será igual, massa inicial é de 250 gramas. 256 gramas. 256 gramas, vamos perdoar. Segundo o gráfico é de 256 gramas. Então, temos 256 gramas sobre a massa final, que é de 0,125 gramas. 0,125 gramas. Então, este gramas e este simplificamos, ficamos com 2 elevado a n igual. Se dividirmos 256 por 0,125, temos como resultado 2048. Então, este é o resultado da divisão entre 256 e 0,125. Daqui, o que é que temos que fazer? Temos que criar condições de escrever o 2048 como potência de base 2. Para tal, vamos decompor o 2048 por 2. Então, fazemos a decomposição do 2048 por 2. Decompondo aqui temos 1024 por 2, que vai dar 512 por 2, vai dar 256 por 2, vai dar 128 por 2, vai dar 64 por 2, dá 32 por 2, dá 16 por 2, vai dar 8 por 2, vai dar 4 e por 2 dá 2 e por 2 vai dar 1. Então, o que é que isso significa? Isso significa que 2 de 48 será igual a 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, elevado a 11. Então, significa que onde nós temos 2 de 48, vamos substituir por 2 elevado a 11. Então, aqui temos 2 elevado a n igual a 2 elevado a 11. O que quer dizer que n é igual a 11. Então, este é o valor do número de períodos de semidesintegração. Então, voltamos aqui para a nossa expressão.
Já determinamos o N vale 11, então o tempo será igual a N vezes período de semi-desintegração. Então, período de semi-desintegração será igual a N é 11 vezes o período de semi-desintegração é de 10. Então, colocamos aqui 10. Logo, tempo será igual a 11 vezes 10 dá 110 anos. Então, este é o tempo necessário para que a massa da substância fique reduzida a 0,125 gramas. E neste caso, a resposta correta seria a opção E. Então, este foi o nosso vídeo de resolução de exercícios sobre decaimentos radiativos. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, partilhem este vídeo com amigos, de modo que possam ajudar tanto a crescer o canal como os vossos amigos que provavelmente estejam a precisar destas informações. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima aula.